Algo encantador é quando nós podemos pensar a nossa fé e perceber que a fé ela nos transporta para uma dimensão extremamente distante da nossa realidade. Na verdade, a fé ela implica em nós acolhermos e entrar num plano divino, relacional, em que ela tenta distanciar-se da cultura e ela se envolve numa dimensão mais sensível daquilo que pode ser visto como espiritual ou vivido como espiritual, e que compõe uma sensibilidade perceptiva, inteligente, sensível, e que não está preocupado com acúmulo de erudição ou de entendimento acerca daquilo que é reproduzido pelo homem, que recebeu de uma forma arbitrária no seu convívio, no seu ambiente, em que os valores são impostos. A fé ela tem uma dimensão muito pessoal. E esse perceber essa fé é um modo de se sentir na relação com Deus, se presentificar nessa relação e também de se sentir no mundo, estar no mundo, apesar de estar num plano relacional divino, espiritual, pensando em Deus, nas suas promessas e nas implicações desse compromisso de ser dependente de uma fé que o transporta para um nível maior e melhor. E nesse momento, então, nós começamos a problematizar essa relação fé e o Deus que cremos, e começamos a confrontar problemas que de ordem racional são impostos e que não se justificam e que não temos como também alcançar a totalidade, a realidade. E nós começamos então a perceber que a nossa condição ela tem que ser totalmente dependente, confiante e esperante, ou seja, numa esperança daquilo que Deus há de nos esclarecer. Não no momento do exercício da fé, mas no processo de descanso pela fé dentro dessa realidade. Então nós passamos a refletir, a pensar, a exercer o nosso pensamento envolvendo-nos como sujeito, não assujeitado, mas numa fé dinâmica. Voltamos então para o nosso interior e nós começamos a pensar e começamos a nos encontrar e começamos a nos voltar de forma reflexiva para um percurso que nos conduz a uma tomada de consciência que a posteriori nos vai levar a especular. Refletir é especular, é pensar, é questionar, é criar conjecturas. Aí, dentro dessa realidade, nós começamos a conceituar e começamos a argumentar e começamos, então, a dar direção para a nossa fé numa competência que somente pela palavra nós podemos ter um alinhamento preciso e uma capacidade de reduzir os conflitos. Isso, então, vai se tornar uma potência. A nossa competência vai aliar-se à habilidade de lidar com aquilo que nós entendemos ser originário, que emerge do Deus Criador, quando afirmamos que vivemos uma história que teve início em Deus. Os criacionistas eles têm esse amparo que é a certeza de que Deus é o princípio de todas as coisas. E pensar a fé é exigir que o nosso conhecimento ele não seja apenas objetivo, mas ele tenha uma relação subjetiva e que ele produz necessidade de abordarmos pontos complexos que até mesmo a dimensão e aquilo que é mensurável no transcendente, em que a nossa razão ela não aceita limitações. E por isso ela
ela alinha-se à imaginação. A imaginação só é possível por causa da razão. E a razão não tem limite por causa das suas possibilidades de imaginar e colocar então em movimento tudo aquilo que de uma maneira muito viva é adquirida pela nossa possibilidade de pensar, questionar, problematizar e, sobretudo, querer resposta. Agora nós temos que ter uma capacidade de selecionar os conteúdos da nossa fé. Por quê? Porque se a fé ela não pode ser subserviente à cultura, aos valores impostos, ela tem uma dimensão que transcende a compreensão do homem, que tenta se distanciar dessas forças poderosas, impositivas, constituídas, para criar um movimento pela própria fé em que não atrela o homem, pesa sobre o homem aquilo que não é saudável. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Olha que coisa linda. Fundamenta, prova aquilo que nós esperamos e comprova aquilo que não vemos. E quando pensamos na fé, essa fé que ela pode ser problematizada, ela pode ser conceituada em alguns aspectos, ela pode ser percebida, ela pode ser presentificada na relação do sujeito com o Deus e a fé que media toda essa relação. Então nós devemos perceber então que a fé ela tem que causar um espanto diariamente, um assombro diante da grandeza de tudo que ela revela. E teve um homem que ele teve uma experiência profunda de fé. E na sua humildade ele disse: olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas subiu ao terceiro céus e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. A fé, ela produz em nós a certeza daquilo que nós aguardamos, nutrindo-nos e nutrindo uma esperança viva, numa fé que não se murcha, que não se acaba, mas muito pelo contrário, uma fé que nos leva a pronunciar aquilo que Paulo afirmou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vai ser um momento em que você não vai precisar da fé mais, porque você vai ver tudo aquilo como é. Porque agora, em parte, pela fé cremos e percebemos. Vai chegar um momento que o em parte será aniquilado e conheceremos o que é perfeito. É o nosso encontro glorioso com Deus da nossa fé. É maravilhoso pensar que a fé ela não é estagnada, mas ela nos leva ao movimento em direção ao eterno.